Então, boa noite, galera. A gente vai retornar aos encontros, né? Do Portões da Prática Budista, tá? E alegria, né? A gente poder estar se reencontrando. A gente estudou em permanência, né? Então a gente está entendendo como é que a coisa funciona. Bom, a gente viu vida muito preciosa em permanência. Aí viu como é que as duas estão alinhadas, né? E desmitificou um pouco essa questão de que quando a gente fala da impermanência, a gente está querendo ser negativo. Não é isso, entende? Isso. Quando a gente fala da vida humana preciosa, da impermanência, uma linguagem de um bom pernambuquês seria te apruma, né? Tipo, dá um tapinha assim no ombro, te apruma. Para a pessoa ela entender que devia ter anúncios por aí, né? Os outdoors, tipo, urgente, precisa-se de compaixão. Tipo, isso devia ser divulgado, né? Aí a pessoa lembra que tem uma vida humana preciosa. No mínimo, ela lembra de alguém que teve ou está tendo Covid. Aí pode ser que não tem gente na família dela, mas ela ouviu isso em algum lugar. Aí tem até gráficos, né? Com mortes e por aí vai. Então, a vida humana é preciosa. Aí, impermanência. Ela entende a natureza de como é que as coisas são. Isso nem é bom nem é ruim. É como as coisas são, entende? Aí ela diz: bom, se eu entendo a vida humana preciosa em impermanência, vai brotar uma urgência em querer praticar compaixão. É isso que vai brotar. Se a gente falar de impermanência e der uma bad na gente, assim, e der uma caída de energia, é que algum apego não gostou disso. E a natureza do apego é grudar, né? É isso. Então, compaixão. A vida da pessoa melhora a partir da compaixão. É até interessante, eu não estudei isso a fundo, tá? Mas eu dei uma lida num livro, até em inglês o livro, que um amigo emprestou, que era sobre medicina tibetana. E eu achei aquilo formidável, porque como é que eles descobriram aquilo tudo sem ter equipamentos, né? Sem ter ressonância magnética e por aí vai. Então, estudando aquilo, eles começam cuidando da pessoa do aspecto de saúde como a gente conhece. Eles têm uma coisa do pulso. Então, eles tocam aqui o pulso. Eles que eu falo, os médicos, né, que conhecem isso. Eles tocam o pulso da pessoa e começam a contar a pulsação. Aí vê a língua, a cor da língua. E aquilo é bem interessante, né? Tipo, como é que eles descobriram isso? Aí vê também os olhos e faz umas perguntas para a pessoa. Aí ele vai ajudando a pessoa a ela tratar da saúde, vida humana preciosa, de um aspecto externo. Aí passa remédio também, tá? E no final ele começa a associar a questão da saúde mental com os padrões habituais que a pessoa tem e talvez ela não nem desconfia que tem. Aí ele acaba falando sobre as 6 emoções perturbadoras, por exemplo, e os 3 venenos da mente. E depois eles dão um salto para o ensinamento sobre a roda da vida. Eu achei bem bonito porque o que eu vi é a questão da metodologia, né? Como é que eles vão fazendo. E não é nada imposto. É um bom senso que você vai vendo. E isso explica, por exemplo, por que é que pode acontecer da pessoa ser fumante e ela ter uma vida maior do que uma pessoa que está fazendo tudo muito certinho e daqui a pouco descobre que teve câncer. Porque não é apenas o aspecto externo, entende? Precisa ver também o aspecto interno que a pessoa está cultivando. Então, é interessante a pessoa ver isso como uma questão de, de ver como que o aspecto externo e o aspecto interno eles estão interligados. Então, isso eu achei bem interessante. O aspecto de saúde, né?
Então, tem um caso de uma praticante, baseado em fatos reais, tá? Que ela descobriu que estava com um tumor na cabeça. E aí ela precisa fazer uma cirurgia. E ela foi entrar em contato com o Lama Santen, e o Lama Santen perguntou como é que estava a vida dela, e por aí vai. E aí, no final, ele disse assim, olha, começa a fazer práticas de compaixão para ti e para os seres ao redor. E aí, com o tempo é assim, pessoal, não é uma coisa que tu faz e do dia para a noite mudou. Isso é papo de coach, entende? Isso é outra coisa, não é pra gente, é outra coisa. Isso é picaretagem. A gente é trabalho constante a longo prazo, é isso. Essa coisa de fórmula mágica, isso aí não existe, tá? Isso é picaretagem. Então, com o tempo, os cientistas, né, os médicos, começaram a fazer um exame, eu não lembro se era ressonância magnética, mas é um exame de muita precisão para saber como é que estava o tumor. E aí o tumor começou a diminuir. O diâmetro, ó, lá vai eu falar matemática, né? O diâmetro começou a diminuir, o diâmetro do tumor. Isso é interessante, entende? Porque aparentemente, externamente, não tinha nada de errado na vida dela. Ela é uma pessoa normal, né? Que estava trabalhando, cuidando dos filhos e por aí vai, e daqui a pouco recebeu aquilo. E ela não soube dizer, né? Então a gente vai começar a perceber que, ainda que a gente tenha uma vida humana preciosa, temos uma mestra aqui, né, online, ainda que a gente tenha uma vida humana preciosa e contemple a impermanência e queira fazer a compaixão surgir e querer fazer aquilo acontecer, a gente tem os dois pensamentos adicionais, que é karma e sofrimento. Então, quando eu vou explicar, eu gosto de explicar assim, né? Não é o Spock, mas é vida humana preciosa e impermanência. Depois, karma, sofrimento. E depois junto os quatro, tá? Eu acho que fica mais didático da pessoa ir encaixando, como se fosse blocos de Lego. Começa com esse, depois encaixa esse e esse. Tá bem? Então, nos encontros, a gente está seguindo, falando justamente sobre que diabos é karma. E nos episódios anteriores, no encontro anterior, que foi há um tempinho atrás, eu sei que vocês lembram, a gente falou um pouco sobre os dois tipos de karma, né? Na verdade, são três tipos: karma positivo, karma negativo e karma neutro. Porém, segundo o Thiago do Rinpoche, o karma neutro, ele acaba por gerar um karma negativo no final. Então, tu tem karma positivo e karma negativo. Então, eu pensei assim, como explicar isso de uma maneira simples, né? Vamos pensar nisso como um imã. O imã tem polaridades, positiva e negativa, tá? Então, intuitivamente, a gente entende um pouco essa questão de karma. Pode não estar tão claro e sistematicamente organizado como isso funciona, mas a gente entende. Entende que é uma beleza. Daí, o que acontece? Eu queria deixar claro que quando a gente estuda karma, a gente tem uma solução para isso, tá? O budismo não vai falar de karma como alguém que quer crucificar a pessoa. Quando a gente estuda karma, quando o Buda fala de karma, ele quer falar de intenção. Qual a intenção por trás daquela ação? Então, karma e ação estão intimamente ligados. Tá? Então, a gente viu ações de corpo, de fala e de mente. E a gente vai revisar de novo esse tema de ações de corpo, de fala e de mente. E qual a intenção por trás daquilo? Quando a gente começa a falar de karma, vocês vão ouvir bastante os professores do Dharma falando de motivação. Motivação correta, motivação pura, motivação além do autocentramento, nascimento no lótus, visão correta. Então, são vários nomes para a mesma coisa, tá? Que é o quê? Uma vez que a pessoa entende karma e entende que aquilo dá problemas, ela para e se pergunta, será que teria uma outra forma de andar? A resposta é sim. Então, continuando no estudo com Portões da Prática Budista, tá? Página 86, para quem tem um livro. Para quem não tem, abre o coração e as oiça e escuta, tá? E lembrando que o encontro
é bem informal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Podem mandar pelo chat ou pode abrir o microfone, fala o nome, porque tem vários quadradinhos na minha frente, e vocês falam a pergunta de vocês, tá? Eita, Roberto, mas eu acho que eu vou te atrapalhar. O problema é teu que tu acha isso. Eu tô dizendo que tu pode fazer isso, entende? E não tem problema nenhum em fazer isso. É super tranquilo. Isso aqui é uma conversa informal. Como se a gente tivesse sentado numa mesa com algumas torradas, um cafezinho e tá conversando sobre isso, tá? Então, página 86. Ele diz assim: a motivação altruísta. Esse termo é muito importante, galera. Porque no começo, esse termo motivação, ele fica um pouco abstrato. Ele fica uma coisa longínqua, assim. E a gente tem um senso de punição exagerado, para não dizer fora do comum, assim. Então, quando a gente começa a fazer as coisas e começa aquilo dar certo, que a gente sai um pouquinho do eixo, aí surge uma vozinha interna, assim. E parece que tem alguém enfiando um machado nas nossas costas, assim. Então, esse termo motivação, ele é um tema crucial. Ele é o divisor de águas do budismo. Ele é o que vai diferir se a tua prática vai andar ou não. Como, por exemplo, exemplo simples, exemplo simples. A pessoa começa a meditar. A primeira coisa que eu vou conversar com ela é: vamos conversar sobre motivação. Pega uma cadeirinha aí, um pãozinho de queijo, vamos conversar sobre motivação. Depois a gente fala sobre a meditação. Não, mas eu quero meditar. Aí, tá bom, comece a meditar. É certo que 2, 3 meses depois ela vai dizer: não sei o que aconteceu, mas eu estava meditando e não está dando mais certo. A meditação, que era para aliviar, começa a se tornar um fardo. A pessoa está parecendo que está carregando um saco de cimento nas costas de 50 quilos. Né? É a motivação. A motivação se perdeu no meio do caminho. Aí a gente imagina a motivação como a setinha do Waze. Né? Todo mundo conhece o aplicativo Waze, que é um aplicativo de deslocamento, né, transporte. Então, às vezes, a setinha diz assim, vá para cá. Aí a pessoa diz, não, mas eu quero ir por aqui. Aí a, Meu a, marido é assim. Toda vez dá merda. é isso, entende? Eu não posso falar dessa forma, né? Então, a Havana já fez a minha parte. Que é o quê? A vozinha do Waze, a Alexandra, ela, ela dá uma sugestão de rota. Ela não diz assim, você está errado. Ela não diz isso. Ela diz, recalculando a rota. Aí, quando recalcula a rota, cabe a ti decidir se tu quer seguir por aquele caminho ou não. Mas o Waze está fazendo a parte dele, que é o quê? Te dá uma direção e uma sugestão e possibilidades de como chegar ao mesmo lugar. O Waze está fazendo a parte dele. Mas se tu vai acatar aquilo ou não, aí depende da pessoa, né? Então a motivação correta é como uma bússola. Ela sempre aponta na direção certa. E a gente vai ajustando a nossa direção com o tempo, tá? Ali dentro. Então, esse termo motivação dentro do caminho, dentro do Dharma, é um tema para a gente guardar, assim. Guardar mesmo. A gente vai precisar revisitar várias vezes esse tema. Então, a motivação altruísta pode gerar um karma positivo, que é exaurível, ou um karma inexaurível. Então, ele está... Isso é Thiago do Rinpoche, entendeu? Ele vai tentar trazer a coisa bem mastigada, bem dividida. Então, ó, o karma trazido pela motivação positiva, ele pode ser exaurível ou inexaurível. Vamos traduzir isso. Quando a gente vai fazer as nossas ações de corpo, de fala e de mente, isso tem consequências em corpo, fala e mente. Então, essas consequências, dentro de um que a gente chama karma positivo, que é chamado de mérito, vem dentro de uma motivação positiva. Então, a gente cria um karma exaurível quando nossa motivação é beneficiar os outros, mas a nossa referência continua sendo a curto prazo. Isso é interessante, entende? Aí primeiro eu vou falar sobre essa parte e depois eu dou exemplos, porque fica mais fácil de a pessoa entender.
Por exemplo, a gente pode dar de comer a uma pessoa que tenha fome. Por exemplo, eu tenho um hábito, isso diminuiu mais agora, porque eu não tenho mais carro, tá? Mas houve uma época que eu tinha carro e eu tinha uma bolsinha no carro, assim, na porta, com as pratas. Então tinha muitas pratas lá dentro. Eu não sei quanto é que era, não. Mas eu sei que guardava as pratas ali e toda vez que eu descia do carro para entrar em casa, eu abastecia com as moedas que ia recebendo e depois voltava. E algumas notas de R$ 2 também. Então, durante o trajeto do trabalho, eu tirava dessa bolsinha e ia dando para as pessoas. Então, ele diz que isso, por exemplo, seria um karma exaurível a curto prazo. Um exemplo, que é fazer doação, né? Fazer caridade, como a gente é ensinado a isso, né? Fazer caridade, né? Fazer boas ações. Então, ele diz, por exemplo, dar de comer a uma pessoa que tem fome. Às vezes também, agora não, agora diminuiu, mas tinha no trajeto do trabalho, assim, eu via, tinha um pessoal que levava ração para botar para os animais. Lá no Recife Antigo tinha isso, né? E aí depois, isso também seria uma ação também, meritória, né? Porque eu não estou olhando só para o meu umbigo, entende? Eu estou olhando, eita, olha, essa pessoa que está naquela situação, talvez isso ajude ela. Então isso é uma ação meritória. Isso é uma ação meritória do tipo exaurível. Por quê? Porque ele diz assim, por exemplo, a gente pode dar de comer a uma pessoa que tem fome, ou cuidar de alguém que está doente. Mas nossa meta continua sendo temporária. Por que temporária? Porque assim, a gente ajuda aquela pessoa, mas a gente esquece de ajudar, além daquela pessoa, a ajudar todos os outros seres também a despertar dos ciclos de sofrimento. Então vejam, a ação é a mesma, mas agora eu tenho um plus por trás, que é a intenção ou motivação de estar fazendo aquilo. Porque a transformação é interna. Beleza, galera? Não quero decepcionar ninguém, mas que se a gente quiser mudar o mundo, primeiro a gente tem que mudar a gente, tá? Não quero deixar ninguém triste, assim. Mas isso a gente precisa mandar a real de vez em quando. Então, o que acontece? A pessoa pode dar de comer a uma pessoa, dar esmola, cuidar de alguém que está doente. Isso é extraordinário. Isso é compaixão. Mas isso é um tipo de compaixão. Então, vamos supor que existem degraus de compaixão. Tá? E nesses degraus de compaixão, isso aqui é o começo. Isso não está errado, pelo amor de Deus. Toca até tradição para deixar claro. Isso não está errado, mas o que a gente está dizendo é que isso é uma parte do caminho. Tem mais coisa para fazer. Então ele diz, por exemplo, os ciclos de sofrimento. Na visão budista, existem 3 tipos de sofrimento. Eu lembro quando eu estudei isso, eu disse, Voti, o Buda ele era masoquista, né? Porque como é que a pessoa classifica os tipos de sofrimento? Pô? Mas não é. É para ajudar a gente a internalizar. Então, o primeiro tipo de sofrimento é o chamado sofrimento do sofrimento. Por exemplo, a pessoa teve uma dor de cabeça. Sofrimento do sofrimento. Sofrimento do sofrimento é usualmente o que a gente chama de tá doendo. Peraí, a gente quer aliviar aquele sofrimento, né? Sofrimento de alguém que tem fome, sofrimento de alguém que está com sede. Isso é chamado de sofrimento do sofrimento. Geralmente é associado aos sentidos físicos, tá? Quando os olhos estão doendo, quando alguma parte do corpo está doendo. Sofrimento do sofrimento. Tem um sofrimento da mudança. O sofrimento da mudança é a Havana aqui do lado. Ela apareceu a pandemia, a rotina dela foi pelo ralo. Aí é o sofrimento da mudança, porque os apegos começam a ficar evidentes, mas aquilo mudou sem aviso. Então, geralmente a gente não treina para lidar com mudança, tá? Geralmente a gente não treina. A gente é treinado para ficar apegado, ad eterno. Esse ainda não é o pior sofrimento. O pior sofrimento é chamado sofrimento do condicionamento à ignorância. Esse A é craseado, não sei. Enfim, é o sofrimento do condicionamento à ignorância. Esse é o pior. Que aí o Buda vai explicar isso em detalhes na Roda da Vida, tá?
6 emoções perturbadoras e tudo mais. Então, por que a gente está falando disso? Porque ele diz, consequentemente, a felicidade, olha lá, a gente já começa a intuir que karma negativo traz sofrimento e karma positivo traz felicidade. Então, consequentemente, a felicidade que resultará da nossa ação virtuosa será temporária e terminará quando o bom karma que tivermos criado com aquela ação se exaurir. Isso não vai nos levar à liberação do samsara. Isso é importante. Quando a gente começa a fazer boas ações, isso é uma etapa do caminho. Isso vai ajudar a pessoa a diminuir um pouco, a afrouxar um pouco o nó do autocentramento. Porque ela começa a olhar para as outras pessoas, né? Ela começa a desconfiar que existe vida além da bolha dela. E ela começa a olhar para fora e começa a ajudar. Por exemplo, façam o teste. Agora não, tá? Porque está na pandemia. Mas comecem a fazer um trabalho voluntário. No máximo, a pessoa vai ganhar um lanche e o dinheiro do BRT, o dinheiro do transporte dela para ir e para voltar. Mas parece que ela se alegra mais do que quando ela está no trabalho dela. Isso é interessante. Então, isso é uma etapa. Depois, o que acontece? Como tu começa a gerar mérito, tua vida começa a mudar, a vida melhora. De fato, a vida da pessoa melhora. Ela pode não ser rica materialmente falando, mas ela se sente uma pessoa rica, como a gente diz aqui, de espírito, entendeu? Uma pessoa espirituosa, assim. É uma pessoa que chega nos lugares e aquilo acende a vela de todos os seres, assim. Ela, você se sente bem. Aí, massa. Isso significa que os méritos estão sendo gerados. Porém, isso não produz a liberação do samsara. Então, se a gente está falando em liberação do samsara, como que faz isso? Então, vamos lá. Quando uma ação é praticada com a intenção de que uma determinada pessoa, bem como todos os outros seres, não só encontrem felicidade temporária, como também acordem da existência cíclica. Existência cíclica é o samsara, tá? Isso aqui não é o símbolo da escola, tampouco é o símbolo do Itaú. Isso aqui significa os seres fazendo esforços para subir no samsara, depois Maharaja vai, bate e eles descem. Aí eles aspiram de novo subir. É como uma mosca correndo no bordo de um copo. Aí ela gira para um lado. Aí tu fica olhando e diz, oxe, ela tá girando sem rumo aqui dentro aqui. Aí tu gate para sangate bodhisorra. Aí ela para. Aí tu, aí ela vai tomar um outro rumo. Não, ela começa a correr ao contrário. Aí tu, puta merda. A mosca não consegue ver outra possibilidade além daquilo, então ela sofre por aquilo. Então, quando uma boa ação é praticada com a intenção de que aquela determinada pessoa, não só ela, tá, como também os outros seres, encontrem felicidade temporária, é útil, pessoal, encontrar felicidade temporária, mas isso não é tudo. Como também acorde da existência cíclica, ou seja, a gente precisa esfregar o olho da sabedoria. A gente está um pouco adormecido assim diante do samsara. Esfrega o olho assim e olha de novo. Isso é motivação correta, entende? A pessoa não está enxergando nada assim. E esfrega o olho e acorda de novo. É isso. A pessoa está um pouco. Vocês não pegaram isso? Com certeza vocês não pegaram. Um pouco o grande dragão branco, assim. Quando o cara joga areia no olho dele, ele fica um pouco atordoado, assim, não enxerga nada. É tipo isso. Vocês não Eu pegaram sou isso? do tempo de Peppa Pig, não. Eu quero isso, não. Tá bom. Tão boazinha. Então, o que acontece? Quando a gente faz a mesma ação, mas agora a gente deseja do coração que não só aquela pessoa, mas todos os seres que a gente puder entrar em contato acordem da existência cíclica, ou seja, esfregue o olho de sabedoria que ela tem, isso produz um karma positivo que é inexaurível, inexaurível. Quando a gente faz a prática no final de dedicação de méritos, é isso que a gente está fazendo.
Tem um mestre chamado Nyoshu Kempo Rinpoche. Eu estava até comentando isso com um outro amigo que é praticante, né? Eu falo dos nomes e a pessoa fica meio, tipo... Porque esses nomes não tem na nossa cultura, né? A pessoa entende quem é Freud, quem é Nietzsche, quem é Schopenhauer, quem é Bertrand Russell, ela entende esses nomes, né? Aí tu fala Nyoshu Kempo Rinpoche, a pessoa fica... Mas enfim, é um grande mestre, entende? É para dizer que é isso, é um grande mestre. Então tem um mestre chamado Nyoshu Kempo Rinpoche, que ele vai dizer que a prática mesmo é a prática final, que é a dedicação de méritos. Porque quando tu faz a dedicação de méritos, tu lembra qual é a motivação de tu estar fazendo aquilo que tu está fazendo. Então parece que a pessoa está recitando uma coisa meio igreja aos domingos, né? Levanta e vai para casa. Não é. Essa é a prática principal. A que a gente vai fazer já já. Então o que acontece? Quando tu dedica os méritos, isso produz um karma positivo que é inexaurível. Esse karma não nos leva apenas à felicidade nos reinos superiores do samsara, mas também, em termos últimos, nos leva à iluminação. Então, o que acontece? Quais são os reinos superiores, né, do samsara? É os reinos onde aquilo que é chamado de felicidade é aspirado. E aquilo dura de modo temporário. Ou seja, aquilo funciona por um tempo. Né? Que é o reino dos deuses, o reino dos semideuses e o reino humano. São esses três. Cada um desses três reinos tem uma emoção perturbadora, tá? Não quero preocupar ninguém, mas tem. Então, o reino dos deuses tem o orgulho. Os semideuses, ele tem a competição e a inveja como emoção perturbadora. E o reino humano tem desejo e apego. Desses três reinos, o reino humano, que é o que a gente está, é o melhor. Porque o reino humano, ele tem interesse em praticar, ele tem interesse em ter compaixão. Então, por exemplo, o reino humano, ele se movimenta por planejamento, por rotina. Aí a pessoa abre a folha de papel e começa a escrever como é que vai ser a rotina dela. Aí o reino humano faz isso. E aí tem lá, horário para praticar. O reino humano está preocupado com isso, o reino humano entende a compaixão. Os deuses não estão preocupados em compaixão, porque eles não precisam, né? Eles têm tudo fácil. Os semideuses estão muito ocupados competindo entre si, então a compaixão não é útil, porque como é que eu vou ser compassivo com o meu adversário? Tá louco? Isso não entra na minha cabeça. Então sobra para o reino humano, sobra para a gente fazer o trabalho duro que é praticar. Esses são os três reinos superiores. Os três reinos inferiores são os reinos onde a infelicidade está presente por mais tempo. Isso é o reino dos fantasmas famintos, reino dos animais e reino dos infernos. O reino dos fantasmas famintos, a emoção perturbadora é a carência. Então, a grama do vizinho é sempre mais verde. O reino dos animais é uma sensação de preguiça ou inércia, né? A pessoa ela não consegue sair daquele movimento pesado, daquele movimento de inércia mesmo. E o reino dos infernos é o lugar onde a violência e a agressão é vista como algo elevado. Então, é interessante observar isso, porque às vezes você pode estar conversando com alguém e a mente da pessoa saltita de um lado para o outro. E aí tu fala alguma coisa e a pessoa entra nesse lugar de medo e agressão. Então, quando tu está praticando, mas tu deseja que essa prática toque os outros seres, tu está gerando mérito. Esse tipo de mérito te ajuda a caminhar mais na prática, tá? Por quê? Porque intuitivamente tu tá vendo a coisa como ela é, que é a compaixão. Ou seja, isso aqui não é meu, entende? Isso aqui é de todos os seres. A compaixão não é de alguém, pessoal. Compaixão é tipo a máscara que a gente tá usando na Covid para fazer as necessidades básicas, né? A gente tá fazendo só as necessidades básicas, né, gente? Sei. Tô olhando para vocês, viu? O Buda tá de olho. Então, o que acontece? O que acontece? Quando a gente fala das máscaras, as máscaras é um exemplo de compaixão, pô. A máscara está registrada para alguém, eu não ouvi. Eu não sei se tem. Alguém registrou o copyright da máscara? Acho que não, né?
que é compaixão, entende? É bom senso. Bom senso iluminado. Então, precisamos... quando a gente fala de tudo isso, etapas que nos ajudam a caminhar melhor na prática. Tá dando para sacar, galera, que a ação por si mesma, ela precisa ter uma intenção por trás. Essa intenção que a gente está chamando, é chamada de motivação, e é algo que a gente pode transformar. Então a gente fala de motivação, que seria uma compaixão pontual, como por exemplo, ser generoso com alguém. Pô, ser generoso com alguém é uma boa coisa, com certeza. Mas isso não resolve tudo. E em seguida, a gente também fala de por que diabos é que a gente dedica os méritos quando a gente faz prática. Eu vou seguir no texto agora, tá? Precisamos adquirir certeza absoluta da infalibilidade do processo kármico. Ou seja, a pessoa precisa chegar à seguinte conclusão: eu confio mais no karma do que na gravidade. Isso não é alguém que está dizendo para ela. Isso é na experimentação dela. Ela vai entendendo que, por exemplo, durante o dia, na vida dela mesmo, assim, ela acaba reagindo de determinadas formas que aquilo, ela não gostaria de fazer aquilo. Seja em corpo, seja em mente, ou seja em fala. Em mente que eu falo, ela fica ruminando aquilo, ela fica planejando aquilo. Ela não chega a externalizar aquilo, mas ela planeja aquilo. Então ali é uma boa pessoa que quer a paz do mundo, que se esforça para isso. Aí ela tem uma filhinha ali que está ali atrás. Aí alguém diz, olha, você é uma boa pessoa, né? É, claro. Aí alguém diz, será que eu posso jogar a sua filha pela janela? Ah, não, peraí. Agora o bicho vai pegar. Pois é. Então, tem algumas coisas dentro de nós que falam por nós, mas a gente Vamos não rever sabe. esse plano, né? Vamos repensar esse projeto. Que história é essa? Eu não sei se a Lia tem apego para a filha dela, né? Eu não sei, assim. É tipo isso, entende, galera? É isso. É disso que a gente está falando. E isso acontece sem nos avisar. Então aqui a gente está brincando, mas durante o dia pode acontecer isso, tá? Então, quando a gente começa a entender como é que funciona o processo kármico, esse é um termo que merece ser grifado e olhado de novo, de novo, de novo, tá? Vou até botar aqui para revisar na próxima quarta. Processo kármico. Em primeiro lugar, ele fala de processo kármico. Então, se é um processo, pode ser revertido, beleza? Se é um processo, pode ser entendido. E se é um processo, tem uma lógica de como aquilo funciona. E se eu entendo como é que aquilo funciona, é só usar engenharia reversa para desfazer o encanto daquilo. Mas, em primeiro lugar, eu preciso preparar a minha mente para entender isso. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui, com os 4 pensamentos que transformam a mente, é colocar a nossa mente na posição correta do Waze do Dharma, que é a motivação. Mas a pessoa pode fazer igual o marido da Havana, que é, eu quero seguir do jeito que eu quero. Tudo bem. Ela pode. Ela tem esse direito. Então, quando a gente começa a entender o processo kármico e ver que ele é infalível, a gente começa a entender que ele atua constantemente em nossas vidas. Se ele não estiver atuando em nossas vidas, a gente olha nas pessoas próximas, ao nosso redor. A pessoa ela começa a se movimentar de uma forma que é contraditória ao que ela estava desejando. No mínimo, no mínimo, no mínimo. E isso é o que ela está descobrindo, né? Fora o que ela não consegue ver. Então, isso atua constantemente em nossas vidas, pois o nosso sofrimento sem fim se dá a partir desses estados de nascimentos inferiores e superiores na roda da vida. E ele tem suas raízes no desenrolar inexorável do karma positivo e do karma negativo. O que ele está tentando mostrar?
Ele está tentando mostrar que basta 1 minuto de distração, a mente ela vai começar a plantar sementes kármicas e dentro daquilo a pessoa não sabe como entrou, também não sabe como sair. Tá? Então, quando a gente está falando desse processo aqui, é um processo que é bem fundamental, não no sentido pejorativo, fundamental, mas é que assim, se tu entende isso, o resto começa a andar melhor. Isso aqui também está intimamente ligado com o dia a dia. Porque quando a gente levanta, a gente vai praticar no dia a dia. E eu começo a olhar quais são as motivações, assim. Então, por exemplo, a pessoa está lá, escovando os dentes. Ela, eita, rapaz, essa conversa nessa reunião que teve de manhã foi tensa. E eu acho que eu tive raiva mesmo. Honesto, entendeu? Ela tá de frente pro espelho dizendo, não, acho que eu tive raiva mesmo. Eu fiquei ali parado, mas deu vontade de dar um mata-leão na outra pessoa. Tá certo, pô. Tá certo. A pessoa que disser que não tem demônios para ser vista, ela tá mentindo. Aqui em Recife é dizer cocadinha de sal, né? É isso. Ela... Desculpa, Roberto. Assim, essa questão de você, né, algumas das suas ações depois você refletir, né, com os ensinamentos e tal, lendo, eu comecei a perceber o quanto eu às vezes ficava irritada com alguns alunos, a ponto de, assim, eu amo dar aula, mas tem alunos que a minha vontade era de dar uma voadora valendo, né? Dá um mata-leão, pô, que não machuca, não. Mas, assim, depois que comecei, né, participando aqui e tal, aí hoje em dia eu paro, penso, eu digo, meu irmão, velho, o cara tá ali, ele tá talvez tentando aprender, ele tem os problemas dele e tal, e assim, hoje em dia eu consigo respirar, pensar no sofrimento dele também, que ele tá ali tentando melhorar de vida e tal, e respiro e apenas faço cara de paisagem. Oh, A raiva vem um pouquinho e passa. eu vou compartilhar um pouco nisso, né? Professores anônimos, assim. Teve uma, teve uma época que eu dei aula de matemática. Aí ninguém tá afim de estudar matemática, pessoal. Ninguém tem paciência para estudar matemática. Lógica de programação. Eu dei aula também de lógica de programação. Mas nessa época eu dei aula de geometria. Ninguém queria pegar, né? Geometria. Geometria plana e geometria espacial. Para adolescente. E aí eu ia pro quadro e começava a explicar. E eu olhava para a cara da galera, né? Parecia o professor Girafales na turma do Chaves, assim. Aí eu ficava nessa mesma postura que tu tá. Exatamente nessa mesma postura. Aí eu comecei a ver o seguinte, peraí, como é que eu era no lugar deles? Adolescente, inquieto, rebelde, não, não quer entender nada porque acha que sabe de tudo e querendo fazer parte de algo. Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a dar aula de matemática normal, geometria, e uma vez por semana eu separava um tempinho, tipo uns 10 minutinhos, para ficar de lero-lero com eles. E o lero-lero era tema livre. Aí, as notas deles de matemática não melhoraram muito, não. Sendo bem sincero, assim. Porque a base deles era muito ruim. Sendo bem honesto. A base deles de matemática era muito ruim. O problema não era eles entenderem a geometria. Não era a geometria o problema. O problema é que eles não tinham base. Esse era o problema. Então, por exemplo, assim, eles erravam conta. E eu achava aquilo um pouco criminoso, né? Porque na faculdade tu não vai usar conta, tu vai usar uma calculadora científica. Então por que tu não já bota uma criança, um adolescente para se acostumar com isso? Não faz sentido, pô.
conta é uma coisa matemática. Se tu tem um objeto que faz isso por tu, para que tu vai fazer isso? Então, por exemplo, era bonito de ver assim que eles chegavam à conclusão do raciocínio lógico perfeito, mas eles tinham dificuldade em fazer conta. Tinham dificuldade. Então, eles eram muito inteligentes. E o problema não era a matemática. Aí tinha uma vez por mês que a gente tinha uma conversa que era sentar em roda. Eu não sou criativo para nome não, tá, galera? E a gente sentava em roda e começava a falar. Aí quando chegou perto do vestibular, eu lembro assim que eu disse, porra, eu achava que era só dar aula, que nada, pô. Não é. Aí eles começaram a falar das dificuldades deles, das ansiedades deles. Professor, professor, na moral, jovem, né? Professor, na moral, tem hora que eu não consigo prestar atenção na tua aula, porque eu tô pensando em como é que eu vou voltar para casa e é briga dentro de casa. Aí eu parava assim, ficava tipo, e aí, eu falo o que pra esse adolescente? Eu falo o quê? Professor, eu tô querendo fazer filosofia, mas minha família, a família já que tem o seu negócio de construção e o pessoal acha que isso não vai dar dinheiro, não. Aí eu falo o quê para essa pessoa? Siga seus sonhos, tu é doido, né? Não, isso não funciona, não. Isso é um pouco estranho. Professor, eu tô com uma namorada aí, pá. Aí era sempre assim. é, eu comecei a entender que eles não tinham paciência para entender matemática, porque a cabeça deles estava em outro lugar. Mas eles começaram a se esforçar quando eu comecei a sair meio da posição de professor e me colocar junto com eles. Aí um dia desses eu estava passeando na Agamenon e um deles me reconheceu. Aí eu fiquei com aquela cara de pinguim no Madagascar, né? Sorria a cena, tipo, quem és tu, jovem? Eu não lembro o teu nome, né? Aí ele, não, professor, ele entendeu, né? Ele entendeu. Não, professor, eu fiz pré-vestibular contigo, tal, não sei o quê, papapá. E eu lembro assim que ele não lembrava da aula de matemática, nada. Mas ele lembrava da boa conexão, porque eu lembro que quando a gente se viu, ele imediatamente sorriu. Aí isso foi um plus, sabe? Pra mim. Porque eu vi assim, pô, é, eu acho que eu tô fazendo o melhor que eu posso aqui. Também não dá para forçar a barra, entende? E de uma turma de 30 alunos, dois é que tem talento para aquilo mesmo, porque matemática é um saco, ninguém gosta de estudar matemática mesmo, não. Matemática e física, quem é que tem paciência para isso? Ninguém, pô. É isso mesmo, aí tá certo, tá bom. Mas se eu puder ter uma boa conexão com eles aqui, aí eles gostavam do tipo assim, pessoal, vocês gostam de matemática? Não. Mas você sabe aquelas coisas de física? Sim. Dá para entender isso com derivada. Ô, como é isso? Aí tu mostra um pouquinho para eles, ele, eita, que massa. Porque tu vai ver isso na faculdade, né? Derivada e integral. Mas dá para tu aprender a mesma fórmula de física sem precisar decorar. Aí eles diziam, né? Pô, eles diziam assim, professor, que massa, eu não tô entendendo nada, mas pelo menos tu tem paciência. Aí, por exemplo, é isso, entende? Aí eu comecei a entender que, tipo assim, o máximo que eu poderia fazer por eles era pelo menos estar perto deles. Então, isso eu comecei a intuir assim, que, ó, professor, não estou entendendo nada, mas pelo menos tu tem paciência. Então, eles se sentiam, de alguma forma, acolhidos. E aí, quando tinha essas paradas de sentar em roda, parecia casas de família, pô. Um pior que o outro, assim. E eu dizia, eu não tenho nada para falar, eu não sei o que é que eu falo para essas pessoas, mas pelo menos eu vou ouvir. Eu não sei se isso pode te ajudar, sabe, Evana? De talvez lembrar, assim, porque na época eu ficava muito, muito irritado. Porque eu trabalhava, eu estudava na faculdade e eu só conseguia tempo de noite para preparar a aula, para falar para eles, né? Então eu ia dormir tarde da noite. E eu ficava no outro dia muito puto com isso. Aí depois eu comecei a ver, não, quem tá puto aqui é porque tu quer que eles reconheçam que matemática serve para alguma coisa. Tu não vai conseguir fazer isso, entende? O máximo que tu pode fazer é, de fato, tinham dois alunos que eram acima da média, aí tu dava referência para eles, assim, eles pegavam um livro de matemática e tu iam-se embora, assim, talento, entende? Mas isso é uma coisa cisne negro, fora da curva, entende? A maioria da galera tá ali e a pessoa não consegue nem ter atenção para entender o que é que está acontecendo. Não é culpa deles, não.
Aí eu ficava um pouco tocado, assim, com as histórias, assim. Eu vou voltar para casa, tem briga. Aí era coisa de adolescente mesmo. E aí, professor, qual a banda de rock que tu gosta? E por aí vai. Eu lembro que eu fui com ele, eu ganhei da escola um ingresso para ver o Paul McCartney aqui no Arruda. Aí eu lembro de ir com eles, assim, bem tipo malandragem, assim, entende? Bem arruaça. Eu fui com eles no ônibus, voltei com eles no ônibus, a gente tirou foto no final. Aí isso eles guardam, entende? A matéria em si não tem como não, porque aquilo é aptidão, né? Eu lembro de, por exemplo, eu mesmo me questionar, dizer, por que que eu vou para a final em português e não vou para a final em matemática e em física? Porque eu tinha preguiça de estudar aquilo. Eu olhava assim, esse aqui não serve para nada. Isso aí é arrogância, né? Claro que serve. Mas eu não tinha interesse em estudar aquilo. Eu achava interessante literatura, mas negócio de paroxítono, oxítono, aí, isso aí eu olhava para aquilo e não vai. A mesma coisa, entende? Também não posso forçar a galera a dizer, olha, matemática é uma coisa que atrai, assim, uma coisa, né, fantástica, assim. Já pensou? A matemática é tão útil que não serve nem para dar cantada, né? Se fosse útil, serviria, né? Não serve. A Ana fica rindo, mas é verdade, né? Aí, isso é uma boa coisa. Tentar ver como é que era aquilo, assim. Então, eram alunos adolescentes, rebeldes, e querendo peitar tudo, assim, e cheio de dificuldade, cheio de confusão na cabeça, assim. Aí o que é que eles faziam? Aí ou estava estudando, ou tava querendo namorar, ou estava jogando videogame, ou estava jogando futebol e por aí vai, né? Aí comecei a entender assim, uau, que interessante isso. Para fechar a conversa, esse ciclo fechou quando eu encontrei um ex-aluno na Agamenon Magalhães, é uma avenida movimentada, tá, galera? Aqui em Recife, muito movimentada. E aí quando a gente se viu, ele reconheceu. E aí eu vi que o olhar dele era um olhar alegre. Ele não falou em momento nenhum de função polinomial, nem de custo e de benefício e por aí vai. Mas o olho dele brilhou, assim. E ele agradeceu pelas aulas e seguiu, né? Então é mais ou menos isso, sabe? Eu te entendo, assim, o papel de estar ali na frente querendo passar um conteúdo e tu suou para mastigar aquilo, né? Aí também tenta fazer o melhor que tu pode, né? Se colocar no lugar deles, assim. É o que eu tenho procurado fazer para realmente não me abalar a ponto de, por exemplo, ficar com raiva daquele aluno específico e não querer ensinar da mesma forma que eu estaria ensinando aos outros, né? Isso. E minha preocupação maior era essa. Mas, assim, estou bem mais conseguindo, tentando realmente enxergar o lado do aluno, né? E tem funcionado, acho que tem gerado bons frutos disso. A gente tem uns acordos também, tipo assim, pessoal, eu não vou ficar puto com vocês, mas se eu sentar em cima do birô, vocês já sabem que tem alguma coisa que não tá legal. Aí aquilo vai sendo reforçado, entende? Aí era engraçado porque bagunça da bexiga, assim, blu, 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 blu. Aí eu parava, soltava o piloto no quadro branco, aí caladinho assim, aí sentava em cima do birô e ficava olhando para eles, assim, batendo a mão assim do lado. Aí eles olhavam assim, meio tipo, a gente passou do limite, né? Aí eu fazia uma carinha assim e voltava. Aí depois a gente ria, entende? Porque pelo menos para eles sentirem que tu não é contra eles. Porque adolescente vai achar que, não sei se é com adolescente que tu tá lidando, mas o adolescente vai achar que tem que estar contra e eles querem peitar e não sei o que, não sei o que lá. Uma viagem. À tarde é turma de quem está saindo da adolescência, mas que parece que ainda está com 12 anos. E à noite é a galera mais adulta. Ah. Então, galera, o que eu tinha para trazer hoje era mais uma revisão, tá? Do que a gente viu e o que é que a gente vai falar.
a partir das próximas quartas, a gente vai começar a rever as ações de corpo, fala e mente e rever o que é que dá errado e o que é que funciona. De modo que a gente comece a integrar isso no nosso dia a dia, tá? Quem quiser pode dar uma olhada num texto chamado Kalama Sutra, com K. Kalama Sutra. Tem na internet. E é mais ou menos o que a gente vai fazer. É um texto que o Buda... Coloca no chat, por favor, Beto. Botei, Por favor. botei. Obrigada. No grupo, né? No grupo, tá. E é um sutra que o Buda, ele mesmo explicou. Então tem uma lógica ali por trás. Então eu vou parar por aqui. Roberto, Oi, quem fala? é a Lia. Oi, Lia. Eu posso dar um aviso? Pode. Pessoal, amanhã o Roberto faz aniversário. Então, eu queria propor duas coisas. Que vocês abrissem a câmera e a gente vai cantar parabéns, mas antes, eu vou até marcar aqui no relógio. Eu queria que a gente parasse um pouquinho, 1 minuto, vai ser 1 minuto contado, para aspirar que o nosso professor seja feliz, assim, que ele encontre as causas da felicidade. Então, vamos fazer isso agora, depois a gente bate os parabéns. Eu já ia dizer que cantar parabéns antes do aniversário gera karma negativo, né? Mas depois dessa eu fiquei até calado. Assim. Minha mãe tem essa história também, essa mesma conversa. Pronto. Agora. Obrigado. Pronto? Vamos lá, sem superstição. Parabéns.